Vencedora, com Patrícia Lane. Estamos de volta com o programa Atitudes de hoje e hoje nós vamos discutir se os pensamentos negativos eles podem influenciar as nossas vidas, se o pensamento negativo pode impedir a pessoa de curtir a vida. Se você está acompanhando o nosso programa e deseja participar, ligue agora mesmo no 2105-4700 e dê a sua opinião. Quero apresentar para vocês a Elma Cristina. Boa tarde, Elma, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho dessa sua história que a gente já conhece aí dos livros que você tem publicado, falando sobre a dificuldade do início da sua vida. Você precisou do pensamento positivo para ultrapassar barreiras? Ah, sim, foi o que eu mais precisei. Tá lutando e sempre com foco no positivo, porque o negativo ele aparece, né? Ele quer destruir, na realidade ele vem com o objetivo de destruir, mas o pensamento positivo, a força de vontade, ali tá com aquela meta. Faz a diferença. Faz muita diferença. Bom, para quem não conhece, a Elma ela é empresária, proprietária da Sopari e também de umas outras, a Sopari Panela de Barro e outras empresas, né, Elma? Mas começou a sua carreira profissional como empregada doméstica. Elma, eu estou começando com essa fala para entender se o pensamento ele está atrelado ao conhecimento, ou mesmo a pessoa que não tem muita instrução, que não estudou muito, ela pode ter o pensamento positivo e daí então vencer. Pode, que inclusive foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha nenhum conhecimento, pelo contrário, era simplesmente uma doméstica que não sabia fazer nada e daí vencer através do pensar positivo e acreditar, né? Porque a cada momento que eu pensava, eu vou conseguir, eu acreditava que aquilo ali era real. E eu já estava conseguindo, eu já contava assim com a vitória, porque eu tinha certeza que já estava conseguindo aquela vitória. Tá vendo aí? Bom, se você está em casa aí pensando bobagem, vamos então conversar um pouquinho aqui com o Erivelto. Erivelto, diferente da Elma, que não estava assim muito associada ao conhecimento sistemático, ao livro, né, a palestras, você sempre foi um apaixonado pela leitura, né? E sempre lendo livros de autoajuda, lendo livros que falam sobre a força do pensamento e a Bíblia também, não é isso? Conta um pouquinho da sua experiência com o pensamento positivo. Na verdade, eu sempre gostei muito de ler, desde poesias, né? Eu gostava muito de ir à biblioteca, estava até lembrando essa semana, e a biblioteca, ler poesias que eu achava muito bonito. Depois, como eu sempre tive atitudes empreendedoras, sempre fui muito extrovertido, então eu começava também a ler livros que traziam frases, coisas sobre o pensamento positivo. Hoje se chama de livros de autoajuda. Eu não gosto do nome de autoajuda, mas o pensamento positivo é melhor, porque faz com que você tenha a sensação de que você vai conseguir as coisas. Porque, na verdade, existe dois tipos de pessoas, né? Aqueles que pensam negativo e aqueles que pensam positivo. Que é a mesma coisa, os vencedores e os perdedores, o bem e o mal, né? Então, eu fiz uma escolha, e a minha escolha foi estar do lado do bem, estar pensando positivo, porque é muito mais fácil você vencer acreditando que as coisas vão dar certo do que apenas achando que pode dar errado, não é? Então foi a partir daí que eu comecei a ler, mas cheguei um dia que, como eu acabei, né, conhecendo o Senhor, então eu vi que mais do que o pensamento positivo existe a fé. E a fé é quando o pensamento positivo já não resolve mais. Mas você chega a um limite que... Quer dizer que você está dizendo, então, para a gente, olha só que coisa importante, que o pensamento positivo tem um fim, ele não é pleno. Tem um limite. Tem situações na vida que não basta o pensamento positivo. Não, por quê? Porque o pensamento positivo é aquilo que é possível. No que é possível, eu posso acreditar e vai acontecer. Por exemplo, eu quero comprar um celular, por exemplo. Então, eu vejo aquele celular lindo, maravilhoso, com as funções que eu quero. Ah, eu preciso daquele, mas o salário que eu ganho não dá para pagar. Então, e aí, como é que eu faz? acredito que eu vou conseguir, eu entro na internet, eu compro revista, e eu vou me motivando cada vez mais a conseguir aquilo. Então, eu vou buscar ferramentas para conseguir. E vai acontecer, eu vou conseguir. Eu tenho experiências disso comigo mesmo. Às vezes, eu já quis um notebook, um computador, e de repente ele apareceu para mim. Eu tive aquela moto linda que você tem. A moto, né, um carro, né, esportivo, enfim, essas coisas. Chega um dia que acontece. Só que o que é impossível, o pensamento positivo ele não realiza. E aí precisa de fé. Aí agora só Deus que pode.
Então, se você tem fé, a fé verdadeira, o Senhor vai lá e vai lhe abençoar. E aí sim você vai conquistar as coisas que são impossíveis. Bom, eu quero ouvir você que está em casa, você que está acompanhando o programa Atitude Vencedora. Um programa focado em fazer de você uma pessoa de resultado. Ligue agora e participe conosco, 2105-4700. Você pode também fazer a sua participação por e-mail, através do atitudevencedora@tvcaju.com.br. Bom,